Sabe aquela famosa papinha dos bebês? Não se dá mais. O que mudou? Por que mudou? E agora? Como uma mãe reage a isso? E hoje nós temos aqui a doutora Ellen Pessina, nutricionista materno-infantil. Como uma mãe pode conduzir agora, doutora Ellen? Primeiro eu queria agradecer o convite de você, Márcia, a toda a equipe do CPcast. É uma honra para mim estar aqui. E assim, realmente muita coisa mudou de uns 10, 15 anos, né, para cá. Tem se estudado, né, muito esse assunto. E antes realmente era essa papinha que você começou a falar, que era toda, né, liquidificada, muitas vezes, né, todos os alimentos juntos, muitas vezes até peneirava para dar para o bebê. Então, vovós e babás, não briguem com as mães, é isso, né? Exato. Porque a coisa mudou. Exatamente, é isso mesmo. Foi visto, assim, os estudos começaram a ver que a introdução alimentar, né, o momento que a gente vai começar a introduzir os alimentos para o bebê, o alimento não é só para nutrir. Nutrir é muito importante, mas o alimento também... nesse momento de introdução alimentar, ele serve muito para quê? Para a gente acompanhar o desenvolvimento motor, cognitivo dessa criança. E quando a gente dava essa papinha já pronta, né, a criança não conseguia entender, né, que tudo misturado, o que tinha lá? Tinha brócolis, tinha batata, tinha carne. Então, ela não conseguia identificar o sabor, Sim. Primeira coisa. Não conseguia identificar a textura. Ela não começava a aprender o processo da mastigação, né? Imagina. Então, foi visto que a forma hoje que a gente orienta a introdução alimentar para os bebês mudou muito mesmo e, sem dúvida alguma, é a melhor forma, né? Porque os bebês... porque, assim, a introdução alimentar, acho que isso é uma coisa bem importante para a gente começar a falar. Ela começa com 6 meses, né? E mais os sinais de prontidão do bebê, mas ela vai até 2 anos. Então, é um tempo de aprendizado, né? Então, que a criança vai ter... A criança e a família, né? Porque os pais ficam Sim. super ansiosos com esse momento. Na verdade, a família toda, Sim, né? Fica super ansiosa com o momento da introdução alimentar, mas assim, nas consultas eu falo muito isso, gente, a gente tem 2 anos para fazer o repertório alimentar das crianças. E eu vou aproveitar que você está comentando sobre esse repertório, eu percebo que algumas mães ficam apreensivas, porque logo no início, né, se você dá um pedaço, acontece muito medo sobre o tamanho, né, que você vai dar para esse bebê, né, então como medir, eu sei que ele vai também estar trabalhando com a textura, e ele vai fazer caras e bocas. E como é que essa mãe reage? Não é tão novo assim. Meados de 2016, 2015, mais ou menos, saiu uma publicação, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Organização da Saúde, que eles publicaram um manual falando qual seria essa nova forma, tá? Então, essa forma de tudo liquidificado, a papinha tradicional, ela é a chamada papinha antiga, né? Hoje tem, na verdade, 3 abordagens, 3 formas que a gente pode oferecer esse alimento para a criança, para o bebê, né? Então, o primeiro, eu vou começar até pelo BLW, que é o que você comentou, né? O BLW, na verdade, é uma sigla inglesa que significa o desmame guiado pelo bebê. E ele traz muito o quê? Da autonomia, a importância do bebê comer, né? Fazer a escolha dele, fazer a escolha de qual alimento ele vai começar, né? Pegar ele com a mãozinha, o alimento sólido, né? E levar até a boquinha. Só que assim, essa forma é muito linda, porque a gente, na verdade, é essa forma que ele aprende a comer de fato. Mas isso traz muito pânico para as famílias. Sim. E se ele engasgar, né? E eles têm muito medo. Eu acho que eu sempre começo as consultas perguntando, né? E aí, né? O que vocês, né? Estão preparados? Qual a principal dúvida? Nanã. Ai, eu engasgo, Ellen. Nossa, eu morro de medo do bebê engasgar, tal. Então, assim, na verdade, não existe, porque a gente deu o pedaço, o amassado, o todo liquidificado, não existe na literatura, assim, que fale que
tal forma leva mais ao engasgo que outra. Não tem. Não existe. Na verdade, a gente tem que trabalhar com a prevenção do engasgo. Seja ele a gente dando o alimento sólido, que seria, né, em pedaço, que seria o BLW, assim como as outras formas, que seria a papinha. Porque assim, a papinha de hoje é diferente da papinha antigamente. A papinha de hoje é a chamada, que é aquele pratinho que a gente separa todos os alimentos, né? Então, tem os 5 grupos alimentares que a gente vai montar esse pratinho todo separado. E o bebê vai entender que aquilo é uma mandioquinha amassada, mas é uma mandioquinha, um brócolis, uma carne, enfim. Então, essa seria... E é preciso apresentar o alimento para a criança também, né? Mostrar e identificar esse alimento, né? Isso, para ele saber o que ele tá, né, comendo. Sim. Então, assim, só falando sobre o engasgo, então é muito importante a gente saber, né, orientar as famílias da consistência correta e quando for dar no pedaço, é o tamanho correto, tá? Então, tudo isso dentro do que o desenvolvimento do bebê, ele consegue para aquele momento, que é quando ele vai começar, que é com 6 meses. E, inclusive, é de bebê para bebê, né? Porque tem bebês que tá num outro momento, né? Então, por isso que não dá para generalizar e intitular essa criança, né? Márcia, na verdade, porque essa é uma dúvida, todo mundo, mas eu já li que tem abordagem tal, abordagem tal, abordagem tal. Eu nem fico falando muitos nomes, assim, é porque as mães já vêm perguntando do BLW e tal, até explicam que existe o BLW, existe uma outra que ela é um pouquinho de cada, que é o BLW, a papinha amassada, que é você montar o pratinho, amassadinho, né, tudo amassadinho, e o pedaço também para exploração, né, que é inclusive o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né, porque a criança é nutrida, né, e da mesma forma a gente dá essa exploração, né, da textura, enfim, né, dá para fazer as duas coisas. E aí eu até falo, eu vou explicar para vocês, mas posso falar quem vai escolher a forma que vai querer ser alimentado? É o bebê. É o bebê. É ele que vai escolher. E a gente precisa dar essa oportunidade, né? Porque a introdução alimentar é um momento que a gente tem, né? Para dar para o bebê, para ele construir uma relação saudável e feliz com a comida, né? Então, assim, não pode ser nada empurrado, né? Nada que ele não queira. Quantidade é uma coisa que muitas mães têm dúvida, sabe? E aí, assim, eu até falo, olha, a quantidade, porque assim, até começa com 6 meses, até 1 aninho, esse bebê muito provavelmente tá mamando, né? Tá em aleitamento materno, em alguns casos não pode estar usando, aí vai estar usando fórmula, e o leite é o principal alimento, né? Então, assim, nada é por acaso, é justamente pra gente conseguir fazer essa transição saudável, né? Transição saudável, tranquila, Sim. né? E passar essa tranquilidade pro bebê, né? E eu acho que o nutricionista materno-infantil, ele tem esse papel de passar pros pais, primeiro, pros pais conseguirem passar pros bebês. Eu acho que é muito gostoso ter esse especialista do lado, porque, por exemplo, eu sou mãe de uma menina, né? De uma filha de 7 anos hoje, mas que a gente proporcionou essa experiência lá no passado, né? De uma forma tranquila, saudável, e isso repercute até hoje para ela, né? Porque hoje ela já fala, né? Tem que ser colorido, né, mamãe? Tem que ser colorido, né? Porque ela também colocou no prato, né? E a gente deu essa sensação para ela experimentar, movimentar o talher sozinho, escolher, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, às vezes os pais, eles se preocupam muito com o futuro, mas talvez a vivência pelo presente de uma maneira equilibrada, né? Observando os gestos dessa criança, né? Como ela reage, até a questão do tamanho do pedaço, né? A gente começou do pedaço pequeno, mas depois a gente percebeu que ela gostou da experiência e aí a gente foi aumentando gradativamente, né? Então, o poder dos pais na observação faz toda a diferença também, né? Nossa, Márcia, assim, você falou um ponto tão importante que é a gente observar a criança. Sim. A gente precisa observar a criança, né? E o quanto que ela tá conectada com aquele momento. Então, e aí se ela tá gostando ou não tá gostando. Às vezes chega, né, alguns casos assim de bebês, né, famílias de bebês de 10 meses, 9 meses, e a queixa
ele não come nada. E aí, né, nessa idade, a mãe fica desesperada, porque ela vê na internet, né, todos os bebês comendo, aquela coisa, né, da introdução alimentar. Se compara, né? E hoje, tá, né? A cobrança pra cima da mãe é bem complicada. Muito. E fica em cima muito da mãe, Sim. né? Apesar de que eu tenho visto muitos pais participarem Sim. também das consultas, Sim. isso é muito legal, né? Mas elas... se preocupam, né, em conduzir isso. Em conduzir isso, né? De uma forma saudável. Saudável, exatamente. E conta, por exemplo, a gente estava falando anteriormente sobre o gesto do bebê, né? De fazer caras e bocas, né? Quando saber se esse bebê, ele não tá gostando desse tipo de alimento, ou é porque ele tá experimentando esse alimento, então ele tá fazendo essas caras e bocas. Como é que é esse divisor de águas? Na verdade, assim, ele tá experimentando, então muitas vezes ele ele tá aprendendo, né? É um aprendizado. Então, muitas vezes eu falo assim, ó, gente, introdução alimentar é a mesma coisa que bagunça. Então, eles vão realmente explorar, porque eles precisam desse contato. O contato do alimento com a mão, né? Eu falo que não começa na mão, mas eles vão se melecar, eles vão se sujar tudo. Sim. Eu falei, já programa o banho para depois das refeições, para, né? E não se preocupa com a sujeira no chão. Porque é muito importante esse contato. E muitas vezes eles vão fazer essas, né, carinhas, porque eles nunca sentiram aquele sabor. O que eles estão acostumados? Com leite materno, que é o quê? Docinho, né? É isso que ele está acostumado. Então, quando vem um alimento diferente, ele de fato vai fazer, né, uma carinha, um gesto diferente. Só que você tocou numa coisa bem importante, Márcia, que eu estava até falando da questão das quantidades, que é uma preocupação dos pais, que assim, a quantidade, a gente não precisa se preocupar, porque a gente tem que olhar muito o bebê, né? Que gesto que ele tá trazendo pra gente de que ele tá satisfeito? Porque muitas vezes ele vai lá, ele vai explorar, ele vai comer um pouco, né? E bebê na introdução alimentar, ele não come muito, né? Existe até uma quantidade norte, mas eu nem fico falando isso não na consulta, porque senão os pais vão ficar presos naquela quantidade, e se não comer aquela quantidade, eles vão ficar super preocupados, sabe? Então, assim, deixa o bebê. O mais importante do que a quantidade é a gente perceber o bebê, e eles dão sinais pra gente. Eles dão os sinais da saciedade, que eles estão satisfeitos. Então, aí fala, cada bebê vai fazer a sua forma. Então, tem a forma de, às vezes, começar a reclamar que tá lá no cadeirão, pedir pra sair, né? Tem aquele bebê que faz, a gente fala que é o movimento do para-brisa, que é fazer assim, ó, né? No cadeirão. Realmente falar, quero que tire isso aqui da minha frente, acabou. Então, assim, é muito importante observar o bebê, que é isso que você acabou de falar, né? Então, acho que o mais importante é os pais estarem atentos a isso, o que é a saciedade. Porque todo bebê, ele nasce com um negócio que a gente chama de autorregulação energética. O que significa isso? Ele saber a hora de parar de comer. Quando tá mamando no seio da mãe, ele para que ele não quer mais. Ele para, então ele sabe que ele tá satisfeito, né? Com a comida é a mesma coisa. Então eu sempre faço esse paralelo com as mães. Ele não para, com a comida ele vai te mostrar quando ele não quiser mais. E a gente não vai passar do que ele quer. É engraçado que bebês, né, os pais, na verdade, né, os avós, a família, todo mundo quer bebê gordinho, né? Então, por isso que eu acho que todo mundo quer que o bebê coma. Mas depois, lá na frente, ninguém quer. A gente quer, na verdade, o quê? Uma criança saudável, né? E isso tem muito a ver, né? O respeito da autorregulação energética, a gente tá fazendo o quê? Criando uma criança... ensinando a criança, na verdade, ela entender o momento que ela realmente não quer mais, tá? Então, isso é muito importante. Perfeito. E você tinha comentado sobre o quanto essa introdução alimentar, ela gera recursos, movimentos para o futuro dessa criança, né? Uhum. E você pode detalhar mais sobre isso? Ah, tá. Assim, a nutrição materna infantil, ela é algo
relativamente novo dentro da nutrição, tá? Então, assim, a especialidade mesmo, ela surgiu... Eu nem sei exatamente para te falar quando, mas eu vou chutar aí uns 10 anos, no máximo, talvez, que começou a surgir. Mas eu acho que começaram a aparecer nutricionistas para trabalhar especificamente, né? Com mães que estão se preparando para engravidar, ou até casais que estão planejando engravidar. Começou a se fazer uma movimentação de que a gente precisava preparar, né, a vida, né, dessa criança. Mas por que surgiu, né, muitas vezes essa especialidade? Porque começou-se a estudar isso, a importância dos 1000 dias da criança, né? Então, é um estudo que saiu já faz uns anos aí, uns 15 anos mais ou menos, que mostrou que se a gente olhar para a nutrição dessa gestante, tá? Com muito carinho, com o que ela tá comendo, os hábitos dela, atividade física, o meio que ela tá vivendo. Olhar para a amamentação dessa mãe, olhar para a introdução alimentar e fechar até os 2 anos de idade, né? Que é quando acaba a introdução alimentar. Esse estudo mostrou o quê? Que a gente vai ter crianças mais saudáveis. E até prevenção de algumas doenças, sabe? Prevenção, de repente, de diabetes, hipertensão, tá? Então, eu acho que a partir desse movimento, começou-se a olhar a nutrição de forma diferente para essa população. Como nutrição mesmo, e não só alimentação, né, doutora? Exatamente, como nutrição, né? Então, aí começou-se a surgir, porque muito ficava quem que vai cuidar da nutrição da gestante? O ginecologista. Até tinha nutricionista que trabalhava e tinha só especialidade, ou trabalhava com a saúde da mulher, e muitas vezes atuava como nutricionista também, acompanhando, e até hoje tem, né, acompanhando essa gestante. E depois tinha o pediatra, que fazia muita orientação, e que faz ainda. Eles tem muitos pediatras que fazem um trabalho lindo de orientação, e que olham a nutrição de uma forma muito legal, sabe? Como tem que ser vista mesmo, e fazem orientações de introdução alimentar e o acompanhamento dessa criança muito bem, né? Mas o nutricionista, ele vem para agregar, é mais um profissional para ajudar a conduzir essa família, né? Aí olhando além do nutriente, olhando a questão comportamental, a evolução, né, cognitiva, motora dessa criança, né? Porque com 6 meses a criança ela vai conseguir comer com certa consistência, certo tamanho. Só que isso precisa evoluir. Com 10 meses a criança já vai estar comendo o quê? A comida da casa, da consistência da casa. Então precisa de um acompanhamento nutricional para explicar como que é esse passo a passo. Geralmente eu até divido as minhas consultas de introdução alimentar em etapas mesmo. Etapas. Né? Então mais seguro. É mais seguro, porque eu faço o acompanhamento dos 6 meses até os 2 anos, né? Então E quando a criança tem restrições, como você pode conduzir essa mãe? Olha, na verdade, assim, quando a gente fala de restrições, talvez você esteja falando de alergias. Isso. Tá. Tem também a mãe que precisa fazer a restrição da alimentação dela, porque ela tá amamentando, que eu também trabalho com essas mães, né? Então, são crianças que estão em aleitamento materno exclusivo e começam a apresentar sintomas que o médico desconfia que pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. Então, eu preciso ajudar essa mãe, né? Porque assim, eu falo que quando vem um diagnóstico desse, o médico vai explicar assim, ó, você não pode comer tal e tal alimento, porque isso está passando pro bebê através do leite. O que não comer, eu acho que para ela tá muito certo, né? Nós nutricionistas que trabalhamos com essa área, a gente precisa mostrar para essa mãe o que ela pode. O que ela pode comer, né? Então, porque a restrição fica mais fácil. Então, é um plano alimentar estruturado nutritivo, né? De coisas gostosas. Porque ela tá amamentando, ela sente muita fome.
né? Sim, Não é um desafio. com certeza. Então, eu acho que quando das restrições, então, primeiro começa com essa mãe que tá amamentando, que eu faço essa orientação também, e depois para as crianças, né? Então, aí a gente fala da alergia à proteína do leite de vaca, que é a mais comum, é a mais prevalente, mas também existem as outras alergias, né? Aos outros alimentos, a proteína dos outros alimentos, né? Então, eu já recebi alguns casos de que a criança não podia comer nem o leite, nem o ovo, nem o peixe, nem amendoim. Então, são as alergias múltiplas. Então, assim, é um caso que precisa de uma nutricionista especializada para poder conseguir ajudar essa família a levar de uma forma segura e também trazer todos os nutrientes para essa criança, né? Então, é muito importante esse acompanhamento. E esse amor por essa especialização materna, como foi desenvolvido? Eu falo, acho que não vou dizer que 100%, mas a grande maioria das nutricionistas que vieram para essa área foi depois que elas se tornaram mães. Eu imagino, nossa, quanto aprendizado, né? Exato. Porque tem o choque de gerações que as avós falam que pode, não pode, aí você escuta um pediatra, depois vai para o nutricionista e você fica toda confusa, né? E realmente isso ajuda muito, né? A você ter uma energia, uma postura para a condução desse novo ser que você não quer errar. Exatamente. Então, comigo não foi diferente, né? Eu sou mãe do Rafael. E aí, quando, né? Na verdade, até antes, né? Porque como nutricionista, eu tinha todo, né? Essa informação de que a gente precisa se preparar, né? Para a vinda de um filho. Então, eu já comecei, né? A fazer algumas mudanças, né? Na minha alimentação, do meu marido, né? Organizar um pouco a casa. E aí, depois, acho que eu passei por todo o processo, sabe? Como né? Na gestação, na amamentação, que eu falo que foi... Acho que uma das experiências melhores da minha vida. A minha também. Amei amamentar. Amamentei ele até 3 anos, assim. Então, pra mim foi muito bom mesmo, sabe? Acho que ele nem queria mais. Uma experiência única. Eu falo que acho que ele nem queria mais, sabe? Mas a gente... mentira, ele amava o TT, né? Mas... E depois a introdução alimentar, enfim. Então, eu acho que essa foi a grande, sabe? A grande mudança que aconteceu na minha vida que fez eu começar a se especializar cada dia mais. E trabalhar somente mesmo com esse público. Então, hoje você atende mães, né, bebês. Conta um pouquinho de como contatar ele. Tá. Hoje, então, eu, na verdade, começo um pouquinho antes da gestação, que é na pré-concepção. Pré-concepção. Isso. Então... E o atendimento é para o casal ou é só para mãe? O ideal é que venha o casal, tá? Mas sempre vem a mulher primeiro e eu dou um jeitinho de falar, que tal o marido vir também, né? Isso é ótimo. Isso. Porque metade, né? E aí a gente faz o preparo. Então, meu trabalho, então, é com o preparo desse casal que tá querendo engravidar. Idealmente, 1 ano antes, tá? Mas geralmente, né? Os estudos falam que pelo menos 3 meses antes a gente já consegue uma melhora nisso. Então, eu vou fazer tanto a mudança alimentar, verificar a questão dos nutrientes, se precisa de alguma suplementação. Então, eu faço realmente uma organização na casa para preparar o bebê que tá vindo, né? Aí eu faço todo o acompanhamento da gestante também. O pós-parto também faço, né? Todo o acompanhamento dessa mãe que tá amamentando. Porque, como eu já disse, ela vai sentir muita fome. Então, pra ela não cair na tentação de ficar comendo, né? Eu acho que não existe proibição também na amamentação, sabe? Eu acho que é muito importante que essa mãe também viva esse momento de forma feliz, né? Só que a gente precisa de uma alimentação equilibrada, né? Então, é muito importante isso também. O pós-parto pode acontecer de uma mãe que precisa fazer alguma restrição alimentar, eu faço esse acompanhamento também. Introdução alimentar, e aí depois, né, que passa a introdução alimentar e começa, né, na verdade de tudo, né, tem as questões de crianças seletivas, tem, na verdade, crianças que querem também, famílias que querem uma reeducação alimentar também, eu trabalho muito com isso.
E aí vai, né? Aí vem as demandas. Na busca da qualidade de vida, exato, né? Exato. Perfeito. Ellen, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu acredito que você conseguiu mostrar a importância, né, do quanto a nutrição saudável pode proporcionar uma qualidade de vida, eu acho que para a família inteira, né? E sem contar os quesitos de restrição, né? Que normalmente as pessoas já buscam, né, por necessidade, mas é importante buscar sempre o nutriente adequado, né, para a família ser saudável, né? Sim. Eu falo assim, que para mim, ó, o meu grande propósito mesmo, meu grande objetivo com cada família é fazer com que aquela criança aprenda a comer e a comer feliz. É isso que eu quero, sabe? Então, e aí estende pra todo mundo que tá junto, né? O comer junto, o comer compartilhando. Então, resgatar muito isso, sabe? Que acho que a gente tá precisando muito. Verdade, né? Colaborar, contribuir, compartilhar, Exato, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, Obrigada. Viu? E esse é o CPCast para você.